armaduras que eram armadas por Satanás contra nós, sendo preparadas, ciladas, armadilhas. E Deus vai desfazendo, e jogando luz, trabalhando, preparando e abrindo um caminho para você passar, e abrindo um caminho, sabe, é como o mar que se abre diante dos israelitas, são as trevas se abrindo para você passar na luz. Eu quero dizer uma coisa para você, ei, Reino Church, Reino, escute isso, os céus de Deus estão abertos sobre nós, e o cuidado de Deus na nossa vida é muito real. Ei, o cuidado de Deus na tua vida é muito real. Pare um pouquinho, joga a ansiedade fora e comece a observar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus é muito real. Ei, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua casa, da tua família, ainda que a aflição, a ansiedade não te deixe enxergar. Deus tem cuidado de cada detalhe. Eu esqueço que não pode falar em língua, senão os que não são crentes não, né? Quero ficar mais evangelístico, mas não aguento, irmão, tem que dar uma rajadinha agora. Rabador chodorecanda na baixa. Serecandora banderecanda na baixa. Cadorou banderecanda na baixa. Os dons interiores são elementos constituintes da graça de Deus. São as coisas iniciais da vida divina recebida pela graça. Os dons interiores são elementos constituintes da graça de Deus. São as coisas iniciais que nós recebemos ao entrarmos na vida. Você está aí? Levanta a mão direita no céu, a esquerda também. Bate na mão direita também para que você diga assim, é só o início. É só o começo, Edson. É só o começo, Juninho. É só o início, Mateus. Deus ainda tem muito mais para nos dar. É só o começo, Reino. É só o começo, Valério. É só o começo, Brasil. Muito boa noite, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastorzão. Paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, Ana, tudo bem? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, pessoal. Paz do Senhor, Ana. Deus abençoe. Eu tô sentindo que hoje vai ser topzera extraordinário. Jesus, oh meu Deus, a verdadeira identidade de Jesus totalmente revelada. A aula de hoje, quem é Cristo? Quem é Cristo na aula de hoje? Ó, e já vai colocando nos comentários aqui, ó, qual a sua cidade, estado, igreja? Coloca, ó, eu sou de Goiânia, Goiás, sou da Family Church. Coloca aí, Ana, qual que é a sua cidade, estado e igreja? Conta para nós. Eu sou de Goiânia, Goiás e da Assembleia de Deus Campo de Campinas. Está migrando para a nossa Family Church. Pastor, você é de qual cidade, igreja? E diga aí. Tiago, seu terrível. Você compromete a Ana em público, assim, ao vivo, para todo o Brasil. Pastor, mas é lógico que ela quer ir para nossa igreja. Aí tem que ficar no papel de desmentir, né, pastor? Gente, eu sou de Balneário Camboriú, da Reino. Lá em Balneário Camboriú, a Reino Church, nossa igreja amada. Pastor, tem gente de todo lugar, ó, Joinville, Sorocaba, tem gente de Maceió, tem gente de Fortaleza, Brasília, Itajaí, Pernambuco, Taubaté. Cara, tem gente de muito lugar aqui e vai ser muito top a aula de hoje, ó, de Trindade, Goiás, aqui do ladinho, Bauru. Sou da Reino de Balneário Camboriú, Planaltina, Goiás, Boa Vista, Salvador, Curitiba, muito top mesmo, ó. E ó, o que você vai fazer agora? Agora você vai marcar nos seus stories, @PR Eduardo Reis,
tá? Então o pastor vai fazer aquela pose pentecostal hoje e você vai dar aquele print e a gente, pastor, esse print de hoje, a gente vai pegar esse print aqui, pastor, e vai postar nas suas redes sociais. Então, no final da aula, o pessoal vai lá, vai comentar lá o que eles acharam da aula de hoje. Então, o pastor vai dar aquele sorriso Colgate, vou pôr isso só na tela aqui, e vou já preparar seu print, marcar em 2, 3. Top, marcou aí, vai ser top a aula de hoje. Ó, se inscreve nesse canal, porque o canal do pastor Eduardo Reis é o canal que mais cresce no Brasil, tá? É o canal mais cresce e que tem mais conteúdo relevante para você. Então, toda hora tem uma transmissão ao vivo poderosa com uma palavra impactante e bora para cima. Um recado importante, Ana, as aulas não ficarão gravadas por muito tempo, né? A aula de ontem, ninguém vai mais conseguir assistir depois dessa aula. De amanhã, a mesma coisa. Aqui, agora é a hora da aula. Não acredito que ela não está mais na plataforma. Não acredito que ela não está no YouTube. Então, como que faz a pessoa não perder essa aula de hoje, Ana? Tem que estar aqui, presente, não pode sair. Vocês já deixam tudo preparado. Pega a Bíblia, pega a anotação, pega a água. Fica aí para vocês não perderem absolutamente nada. E esteja amanhã também, porque amanhã vai ser a aula mais importante, a última aula, a revelação. E ninguém pode faltar. Não pode perder. É isso aí. Nós queremos agradecer todos os nossos alunos, os alunos do pastor Eduardo, dessa escola maravilhosa, que eles possibilitam para a gente estar aqui fazendo essa transmissão de altíssima qualidade com conteúdo para você. Então, obrigado a todos vocês que participam com a gente dos nossos treinamentos. Vamos fazer oração, porque hoje eu quero muita revelação e vai vir do céu. Beleza? Pastor, sabia que a Ana falou que ela queria orar na aula de hoje? Eu não vou tirar essa bênção do pastor de forma alguma. Por que você não aleatoriamente não pega o Adriel, a Nath, qualquer um aí para orar de vez em quando? Mas eu vou orar hoje, tá? Boa, Jesus, eu te agradeço por esse dia, por essa noite maravilhosa que nós iniciamos. Mais um tempo de estudo, de revelação, de aprofundamento em tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado sobre a pessoa de Jesus e a pessoa de Cristo. Eu peço que o Senhor venha iluminar cada uma dessas pessoas que estão ao vivo conosco agora, cada casa, cada lar, cada família, cada igreja, cada pastor, cada ministério. Pai, em nome de Cristo Jesus, dai-nos sabedoria do alto, não da terra, porque está escrito que a sabedoria da terra, ela é diabólica, a sabedoria do mundo, ela é diabólica, demoníaca, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura e dá frutos. Pai, que as pessoas possam produzir muitos frutos a partir dessa aula, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém e amém. Você que disse amém, aperte a mão de alguém. Então, eu vou estar aqui, vou apertar a mão do pastor Eduardo. Então, bora para nossa... Vamos para nossa aula de hoje. Vamos lá, vai ser top. Ok. Eu queria iniciar a nossa aula de hoje, ok? Respondendo a pergunta inicial. Quem é Cristo? Ok? Como eu disse na aula de ontem, eu vivi essa experiência no meu escritório de estar preparando uma mensagem para ministrar na Reino, a igreja que nasceu faz 2 anos, ok? Eu passei mais de 20 anos no ministério itinerante, ministrando em várias igrejas por todo o Brasil, e eu estava me preparando no meu escritório uma mensagem sobre um tema para pregar na igreja, e eu fui interrogado, indagado, questionado pelo Espírito Santo com essa pergunta: quem é Jesus? E eu, como um bom cristão, respondi: Jesus é tudo, é o ar que eu respiro, é tudo para mim, é meu salvador, minha vida. E então o Espírito Santo me perguntou: mas e como revelado nas Escrituras, quem é Jesus? O mesmo ocorreu em sequência, ok? O Espírito Santo também me questionou: quem é Cristo? E eu disse, de novo, como qualquer cristão diria, né? É tudo para mim, é meu salvador, é minha vida, é o ar que eu respiro, é o único caminho, ok? E então o Espírito Santo me perguntou: mas e como revelado nas Escrituras, quem é Cristo? E isso suscitou uma busca por descobrir nas Escrituras quem é Jesus e quem é Cristo. E também, a partir daí, nasceu uma série de mensagens na nossa igreja sobre quem é Jesus, quem é Cristo. Eu acredito que uma dessas séries, se eu não me engano,
quem é Jesus, nós ministramos 16 domingos, ok? Então, dessas séries nasceu também um livro, Escolha a Melhor Parte, um livro incrível, revelador, prático, ok? Super aplicativo, ok? É um livro fácil de aplicar todo o conteúdo que está nele. E também nasceu a Conferência Simplesmente Jesus, que vai acontecer agora, em novembro, dias 14 e 15 de novembro, no Expo Centro, em Balneário Camboriú. Uma conferência. Por que Simplesmente Jesus? Porque uma conferência só para falar da pessoa de Jesus. Nós vamos abordar ali o Jesus histórico, vamos falar também sobre o Jesus pneumático. Tiago, esse banner aí, eu encaminhei o banner completo, está faltando uma pessoa aí, duas, né? Eu encaminhei o banner, se você puder usar o banner que eu encaminhei, eu agradeço. Olhe bem, então nós vamos falar sobre o Jesus pneumático, o Jesus cheio do Espírito Santo, o Jesus histórico, vamos falar sobre o Jesus escatológico, o Jesus do final dos tempos, esse filho do homem que vai voltar sentado sobre as nuvens com poder e glória, à destra do poder de Deus. Nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, sobre a divindade, deidade. Nós vamos falar sobre Jesus e a igreja, a centralidade de Jesus na vida da igreja, sobre o poder magnético da centralidade de Jesus, que nos fez, como ministério, crescer nesses 2 anos de uma forma absurda, de uma forma extraordinária, né? Nós, cada domingo na Reino, nós hoje fazemos 3 cultos no domingo, 10 da manhã, 18 e 20 horas, e a cada domingo mais pessoas atraídas por essa centralidade de Cristo. Nossas canções cantam sobre Cristo, nós cantamos sobre Cristo, nossos louvores, o nosso repertório de louvor, tudo é cuidado para que tudo fale de Cristo. Ali na conferência também, nós vamos ter todo esse cuidado, tudo vai ser voltado para a pessoa de Jesus, para a pessoa de Cristo, para que possamos, então, ter essa revelação, devolver Cristo para o centro, viver essa centralidade de Cristo na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, e também sermos participantes desse poder magnético, desse poder que atrai, né? Esse poder que atrai, que é o poder da centralidade de Cristo, atrai as pessoas. Então, na Reino, muitos domingos nós precisamos fechar as portas da igreja porque não cabem as pessoas. Muitas vezes na Reino nós vivemos a experiência de ter que fechar as portas, as pessoas chegarem com Uber, famílias inteiras, ter que voltar para casa porque não tinha mais onde pôr pessoas. Isso fez com que a gente pudesse multiplicar os cultos e nós estamos já, há algum tempo já, procurando um prédio para a gente mudar, porque o prédio que a gente está, a estrutura física que a gente está, não nos comporta mais, já tem algum tempo. Não estamos com o quarto culto ainda, porque nós tememos cansar demais os nossos voluntários, né? Então, mas estamos avaliando uma possibilidade de fazer um quarto culto no domingo. Então, tudo isso nós vivemos a partir dessa descoberta, né, de quem é Jesus e quem é Cristo, ok? E isso está sendo, assim, muito saudável. Também descobrimos o cuidado com a presença de Jesus, vamos falar dessa presença, que quando nós cuidamos da presença de Jesus, a presença de Jesus cuida de nós. Então, tem sido algo, assim, libertador, algo muito lindo. Então, você que está aí nos assistindo, né, de todas as partes do Brasil e alguns do mundo, porque eu vi que tem gente da Inglaterra aí com a gente de outros países, né? Eu queria que você comentasse aí nos comentários se você ontem conseguiu perceber um pouco disso, né? De como nós precisamos aprender mais sobre Cristo e se você hoje está com o coração aberto e disposto a receber uma palavra impactante, poderosa sobre isso, porque eu preciso mesmo que você esteja com o coração aberto. Todo mundo aqui, pastor, ó, tô aqui, tô junto, chega dando like, olha lá, estarei lá, se Deus quiser, na conferência. Tem como você colocar, Tiaguinho, aí na tela alguns comentários? Isso, coloca aí na tela alguns comentários. Se Deus quiser. Estou assistindo de Portugal, ontem foi impactante. Glória a Deus. Ok. Então, nós estamos estudando sobre a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo. Hoje nós vamos falar quem é Cristo. E eu quero começar respondendo essa pergunta. Quem é Cristo? Por favor, Tiago, põe essa frase na tela. Cristo é a divindade do homem Jesus. Quem é Cristo? Cristo é o Verbo que encarnou, que tabernaculou entre nós.
Então, anote essa frase. Se você puder, coloque essas frases no comentário. Né? Guarde essa frase no seu coração. Cristo é a divindade do homem Jesus. Ok? Cristo é o verbo de João 1, verso 1. Será que nós podemos ler ali, Ana Lara? João 1, verso 1? Já vou colocar na tela, pastor. Por gentileza. João O 1. pessoal está falando que meu cenário está diferente, porque hoje eu estou em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Eu estou aqui em Belo Horizonte, gente. Então, eu estou no novo cenário, tá bom? João 1, Pode ler, verso Ana. 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ok, pode ler o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Continue. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um Então, homem... observe, esse verbo que já era antes de tudo, por meio de quem tudo se fez, esse verbo é o Cristo. E esse Cristo, verbo encarnado, tabernaculou em nosso meio. Tabernaculou entre nós. Se fez tabernáculo vivo de Deus entre nós, santuário vivo de Deus entre nós. Então, quem é Cristo? Cristo é a divindade do homem Jesus, é o verbo encarnado, é a graça manifestada, é a verdade revelada, ok? Esse é Cristo, ok? Mas, em poucas palavras, e precisamente, Cristo é a divindade do homem Jesus. Uau. E Jesus, eu vou falar algo muito forte aqui, que talvez poucas pessoas vão conseguir pegar, então você precisa prestar muita atenção. Quando Jesus nasce, ele perde a consciência de sua divindade. Opa. Como assim? Como assim? Quando Jesus nasce, ele precisa descobrir a sua divindade. Porque Jesus nasce como qualquer outro homem. Em Efésios, no capítulo de número 1, verso 3 e 4, se nós pudermos ler, Efésios 1, 3 e 4. Olha como está escrito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que Então diga comigo, nos elegeu nele, diga aí comigo, Tiago, Ana Lara, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser fundado, você já existia em Deus. Uau. E você foi escolhido por Deus em Deus. Ele nos escolheu nele, dentro dele. Como diz Zacarias 12:1, a parte final do versículo, Deus forma o espírito do homem dentro dele. Ok? Como diz o texto de Jeremias, antes que você nascesse, eu te formei, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, antes que você nascesse, antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci. Quando que nós afirmamos conhecer alguém? Sempre quando há um relacionamento prévio a esta declaração. Então, o que Deus está falando para Jeremias? Antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu e você tínhamos um relacionamento. Eu te conheci. E nesse nosso relacionamento eu te consagrei como um profeta às nações. Então Jeremias foi eleito, Jeremias se relacionou com Deus e Jeremias foi consagrado por Deus antes mesmo de ser formado no ventre materno. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei como um profeta às nações. Ou seja, agora Jeremias, porque nasceu na casa de um sacerdote, quer ser, segundo a lei, um sacerdote. Segundo a tradição, segundo o costume, segundo a lei, ele quer ser um sacerdote.
mas Deus o consagrou como um profeta às nações, e agora Deus está lembrando ele de que ele e Deus tinham um relacionamento prévio à sua existência na Terra. Então, o que eu quero dizer? Todos nós tivemos um relacionamento com Deus antes de nascermos, antes de encarnarmos, antes de nos tornarmos carne, nós tínhamos um relacionamento com Deus no Espírito, ok? Só que quando nós nascemos, nós perdemos completamente a lembrança disso. Nós não nos recordamos, nós não nos lembramos. Quando Jesus nasceu, ele também não se recordava daquilo que ele tinha vivido no mundo espiritual. Ele teve que descobrir a sua divindade, lendo os textos, ouvindo a sua mãe. Olha, você não nasceu como nasce uma criança comum. Um anjo chamado Gabriel, que assiste diante de Deus, veio, anunciou. O próprio pai falou com ele, e mostrando que Jesus, como homem, não era presciente, né? O Cristo é presciente, a natureza divina de Jesus é presciente, mas Jesus não é presciente nem onisciente enquanto homem, mas ele precisa do poder de Deus para estas coisas. Ele precisou ser ensinado lá no Monte da Transfiguração por Elias e Moisés acerca da sua morte, acerca de que tipo de morte havia de morrer. Então ele teve que ser ensinado acerca da sua morte. E todas as vezes que Jesus, quanto homem, opera coisas miraculosas, como conhecer o pensamento de outro homem, curar uma pessoa, ressuscitar uma pessoa, ele faz isso pelo poder de Deus. Lembrando também que Jesus, depois de morrer na cruz e ter sido sepultado, não pôde despertar a si mesmo da sepultura, mas teve que ser ressuscitado por Deus. E aí está a base da nossa fé, Romanos 10, 9 e 10, né? Se você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, veja, Jesus não ressuscitou a si mesmo, porque como homem não tinha esse poder, precisou ser ressuscitado por Deus dentre os mortos. E se nós cremos nisso, que Deus a Jesus ressuscitou dentre os mortos, então estamos salvos. Quando confessamos Jesus como Senhor e cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós estamos salvos. E esse Jesus, então, carrega dentro dele essa divindade que vai se manifestando, que vai crescendo, que ele tenta ocultar em muitas ocasiões, como nós vimos ontem, quando ele não deixava falar os demônios acerca de quem ele era, quando ele disse aos seus discípulos, não digam isso a ninguém, imediatamente depois que Pedro o confessou como o Messias. Ele quer ocultar essa divindade que todo o tempo vai se manifestando e crescendo e avançando até a revelação total e completa na ressurreição. Porque na ressurreição, nós temos Cristo totalmente revelado. Nós temos a divindade de Jesus totalmente exposta. Nós temos, então, ele, na sua ressurreição, ali já imortalizado, passando pelos 40 dias até a sua ascensão e glorificação. Nós temos Jesus ali revelando completamente a sua divindade, o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus, o revestido pelo Espírito Santo ali, revela toda a sua divindade na ressurreição ou após a sua ressurreição. Então, observe isso. Jesus, em muitos momentos, ele manifesta essa divindade, esse Cristo. E uma das vezes que Jesus vai revelar-se, ele também vai revelar onde ele está enquanto homem. Isso é muito importante. Muito importante. Observe isso. Jesus tem um diálogo em João no capítulo 3 com um príncipe da sinagoga dos judeus chamado Nicodemos. Ok? Nicodemos se aproxima de Jesus de noite e diz, mestre, Rabi, bem sabemos agora que tu és mestre enviado da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. E quando Nicodemos diz, ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, quem está lendo o capítulo 3 de João, sem ler o capítulo anterior, o que vai pensar imediatamente? Que Nicodemos está referindo-se aos milagres que Jesus fazia,
as curas, as ressurreições, as revelações, ok? Mas não é disso que Nicodemos está falando. O que Nicodemos está falando é do que aconteceu no capítulo 2. Porque nós vimos ontem no Evangelho de Marcos que Jesus fez uma única viagem da Galileia para Jerusalém, na narrativa do Evangelho marcano, e o narrador marcano, pode tirar a Bíblia da tela, pessoal. O narrador marcano, o que ele vai fazer? Ele vai nos mostrar Jesus em uma viagem única, em uma única viagem até Jerusalém, e nessa única viagem até Jerusalém, ele entra no templo, ele inspeciona o templo, sai do templo, dorme fora do templo, no dia seguinte ele volta para o templo, e ao voltar para o templo, Jesus purifica o templo, fazendo o quê? Ele bate com azorrague nos vendedores de animais, nos cambistas, ele vira as mesas de dinheiro dos cambistas, ele solta os animais e vira um caos, ok? E qualquer pessoa que fizesse isso naquele lugar, no templo, né, naquele momento, qualquer pessoa imediatamente seria condenada à morte pelos sumos sacerdotes. Jesus faz isso pela manhã. E quando é à noite, Jesus ainda está vivo. E Nicodemos fica tão impressionado com aquilo, porque Nicodemos, apesar de ser príncipe de uma sinagoga dos judeus, ser membro, parte integrante do Sinédrio, Nicodemos era um homem íntegro, Nicodemos era um homem justo. E Nicodemos não concordava com as práticas que ocorriam naquele santuário, práticas dos sacerdotes. E Nicodemos, como Jesus, também ele desejava se revoltar, virar a mesa dos cambistas, soltar os animais, bater em todo mundo e resguardar o santuário de Deus. Por que Jesus entra no santuário para, primeiro, avaliar o santuário, para inspecionar o santuário? Por causa da profecia que diz: e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E quando Jesus chegou ali, ao invés da casa do templo ter se tornado uma casa de oração para todos os povos, o templo havia se tornado um covil de ladrões e salteadores. Entende? Então Jesus faz isso. E Nicodemos era um judeu justo. Ele não concordava com as coisas que aconteciam ali. O que acontecia ali? Vou te dar um exemplo. Aqueles cambistas, os homens que trocavam dinheiro, os vendedores de animais, eles sempre estiveram ali. Eles sempre estiveram ali. Jesus, a primeira vez que foi nesse santuário, ele tinha 8 dias de nascido. Ok? Com 8 dias de nascido, ele foi lá para ser circuncidado. 40 dias depois, ele volta para ser apresentado. E todos os anos ele foi, pelo menos 3 vezes ao ano ali, desde o seu primeiro ano de vida até esse momento que ele já se encontra com aproximadamente 33 anos. Então, preste atenção. Olha que coisa interessante. Por que só agora isso incomoda Jesus? Por que Jesus passou a vida inteira indo no templo e nunca virou essas mesas, nunca soltou os animais, nunca bateu nos cambistas? Porque chegou no limite aquilo ali que não dava mais para tolerar. E Jesus entrou no santuário para inspecioná-lo e para purificá-lo, ok? Então, Jesus, ele está ali vendo o que sempre acontecia. As pessoas vêm de longe com seus animais para adorar a Deus. Mas naquele ano, as coisas se tornaram muito difíceis, porque aquelas pessoas que eram bênção haviam se tornado em pedra de tropeço. Por que eram bênção? Por que os vendedores de animais eram bênção? Por que os cambistas eram bênção? Porque imagine que eu sou um judeu, moro na Turquia, eu moro no Egito, e eu tenho que ir 3 vezes ao ano levar meu sacrifício a Deus. E não tem uma logística para levar 4 bois, 5 touros, 3 cordeiros. Eu não tenho logística para isso. Porque esses animais podem se machucar, podem ser feridos por insetos, e aí podem não ser aprovados pelo sumo sacerdote. Na hora de apresentar, o animal ele pode ser avaliado como não kosher, ou seja, um animal não lícito para o sacrifício, um animal ritualmente inútil, ou seja, que não pode ser usado, ou seja, ritualmente condenado, um animal
que, se tiver algum defeito, não pode ser aceito como sacrifício a Deus. Então, era para mim muito, muito, muito mais fácil levar o dinheiro até Jerusalém, e graças a Deus, que chegando em Jerusalém, haviam pessoas que criavam animais lá no templo, debaixo do olhar atento do sacerdote. O sacerdote dava um selo de caché para esses animais. Então eu comprava o animal e oferecia o meu sacrifício a Deus, tendo a certeza que aquele animal seria aceito, já que ele foi criado com a inspeção do sacerdócio, ok? E quando eu vou comprar esse animal, eu não posso comprar esse animal com o dinheiro da Turquia. Por quê? Porque esse dinheiro da Turquia pode estar envolvido com alguma imagem de idolatria, a imagem de algum rei, a imagem de algum deus, do povo turco. Então eu preciso trocar isso por shekel. E graças a Deus tem um cambista ali, ok? Graças a Deus, é uma bênção que tem um cambista ali. Eu dou 10 da minha moeda para ele, ele me dá 9 da dele, eu perco uma, mas está tudo bem, graças a Deus, porque ele está ali fazendo um trabalho que me ajuda, e ele é uma bênção para mim, porque vai me possibilitar a adorar a Deus. Eu vou lá e compro o meu animal e ofereço a Deus. Os sacerdotes, de olho no crescimento desse negócio e em lucros, né, por ganância e avareza, eles fizeram o quê? Começaram a subir muito o preço dos aluguéis, dos vendedores de animais, dos cambistas e dos vendedores de pombos dentro do pátio do templo, a ponto desses homens não conseguirem mais pagar os aluguéis. E quando eles foram reclamar com o sacerdócio, o que os sacerdotes falaram? Olha, nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos rejeitar os animais que as pessoas estão trazendo, mesmo quando eles são bons, e vocês vão ter uma venda maior, vão vender mais, porque ninguém vai questionar o sacerdote quando ele disser esse animal não serve. Vocês vão colocar pessoas de vocês, que vão comprar esses animais inúteis, porque as pessoas não vão levar eles de volta para casa, e vocês vão comprar por um preço muito abaixo do que vocês vão vender. Quando as pessoas forem embora, vocês lavam esses animais, a gente dá o selo para vocês, vocês colocam nos animais e vendem os animais como kasher, como lícitos para o sacrifício. E isso foi tão assim, um comércio tão fraudulento, foi um negócio tão delicado, que aqueles homens que eram bênção se tornaram pedra de tropeço, porque os preços subiram tanto que era impossível. Aquela minha moeda que eu trocava, dava 10, pegava 9 shekel, agora eu tenho que dar 10 da minha para pegar 5 shekel. O animal que custava 100, agora custa 300, 500, e eu já não consigo mais pagar. E naquele ano, as pessoas começaram a voltar para casa sem condições de adorar a Deus, porque foi rejeitado o sacrifício seu que estava lícito, eles não conseguiam comprar, porque o câmbio desfavorecia totalmente eles, e os animais estavam caríssimos. Então, quando Jesus vê isso, ele vira a mesa dos cambistas, ele solta os animais, ele solta os pombos, ele faz o azorrague, né? E com o azorrague ele sai batendo ali, dizendo: vocês transformaram a casa de meu pai em um covil de ladrões e salteadores. Veja que ele não está falando do comércio, mas sim da maneira que o comércio está sendo feito, por pessoas que estão roubando, por pessoas que estão assaltando, né? As pessoas que com fé estão se chegando ali para receber de Deus. Olha que coisa interessante. Olha Eu nunca tinha visto dessa forma, pastor. Tipo, a gente, quando lê esse texto, né, e a gente é ensinado nas igrejas, a gente realmente é ensinado como se realmente o problema é o comércio em si ali, entendeu? Não tem essa visão mais não. Mas olha que coisa interessante, que coisa poderosa, Tiago. Porque qualquer pessoa que virasse dentro do pátio do templo a mesa dos cambistas, soltasse os animais, soltasse os pombos, saísse chicoteando as pessoas, seria pelo sacerdócio condenado à morte. Mas Jesus sai dali e ninguém consegue pôr a mão nele. Uau. Já é noite, porque isso aconteceu de manhã. E Jesus está vivo. Isso impressiona Nicodemos de uma tal maneira que ele vai até Jesus e diz: Rabi, mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes falando disso, se Deus não for com ele. A gente pensa outra coisa, a gente pensa que é os milagres. Exatamente. Exatamente. E aí, Jesus vai responder para Nicodemos o seguinte: olha a resposta de Jesus. Jesus diz assim, ninguém pode fazer essas coisas se primeiro não nascer do alto. Ninguém pode fazer essas coisas se não nascer de novo. Ok? Só que, quando Jesus fala isso, preste atenção nesse detalhe, ele diz assim, Nicodemos,
você está fazendo uma afirmação que você não pode estar compreendendo. Porque você está afirmando, dizer, agora sei quem tu és, um mestre vindo da parte de Deus. E você não pode estar dizendo uma coisa dessa, porque você simplesmente não consegue me ver. No lugar que eu estou, você não enxerga. É isso que Jesus está dizendo. Porque ele vai dizer, ninguém pode fazer essas coisas se primeiro não nascer do alto. Ninguém pode fazer essas coisas se primeiro não nascer de Deus. Eu estou usando várias traduções que é para vocês entenderem. Ninguém pode fazer essas coisas se primeiro não nascer de novo. E Jesus vai dizer o seguinte, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está em uma dimensão e Nicodemos está em outra dimensão. Preste atenção. A visão de Jesus e a visão de Nicodemos sobre o céu são visões completamente distintas. E mais, os discípulos de Jesus, os apóstolos, não têm o mesmo conceito de céu que Jesus. Qual é o conceito de céu que os discípulos de Jesus têm? É um conceito grego, ok? Um conceito grego. Para os discípulos de Jesus, céu é um lugar lá em cima, ok? Como no conceito grego, é um conceito totalmente helenístico. É um conceito helenístico, é um conceito grego de céu. Ou seja, no Novo Testamento, céu, inferno, essas coisas, tudo são baseados em conceitos gregos. Por exemplo, inferno, no Novo Testamento, é a palavra grega Hades. E Hades é o deus do submundo dos gregos. Então, veja, é essa percepção e essa definição de inferno que o Novo Testamento traz para nós é totalmente helenística, totalmente grega. E assim, esse era o conceito. Agora, o conceito de Jesus de céu não tem nada a ver com o conceito dos discípulos sobre o céu, não tem nada a ver com o conceito que Nicodemos tem sobre o céu. E Jesus vai afirmar estar no céu, mesmo estando em Jerusalém. Jesus está em uma dimensão, Nicodemos está em outra, porque o céu para Jesus não é um lugar lá em cima, não é uma localização geográfica. O céu para Jesus é uma dimensão em que você pode estar estando em qualquer lugar. E isso só é possível porque a divindade de Jesus se manifesta de tal maneira a introduzir o homem nessa dimensão. Entende? O Cristo me introduz nessa dimensão que Jesus vai chamar de céu. Então, o diálogo com Nicodemos começa com Nicodemos afirmando saber agora quem é Jesus. Sei que tu és o mestre vindo da parte de Deus. E Jesus vai dizer, não, porque você não pode me ver. Você não pode ver o reino dos céus. Porque quem não nasce de novo não pode ver o reino. E eu estou no reino, então você não está me vendo. E tanto Nicodemos não conseguia vê-lo, como também não conseguia entendê-lo. Por quê? Porque Jesus fala desde uma dimensão, Nicodemos ouve desde outra dimensão. Jesus fala a partir de uma dimensão celestial, Nicodemos ouve desde uma dimensão natural. Jesus fala do céu, Nicodemos ouve da terra. Então observe, Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo para fazer essas coisas que você me viu fazer. Porque ninguém pode ver o reino do céu se primeiro não nascer de novo. Aí Nicodemos, ele entende o que Jesus está falando. Ele entende ali as palavras em hebraico, talvez em aramaico, que Jesus está proferindo. Mas ele não consegue interpretar na mesma dimensão em que Jesus está. Aí ele responde a esta fala de Jesus dentro do que ele compreende na dimensão em que ele se encontra. E ele diz, como pode um homem, sendo velho, tornar a entrar no ventre da sua mãe e voltar a nascer? Como pode isso? Veja, Nicodemos ouviu e interpretou a partir de uma dimensão natural. Jesus fala a partir de uma dimensão celestial. Jesus fala do céu. Nicodemos ouve da terra. Aí Jesus vai dizer, Nicodemos, em verdade, e a verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, observe isso. Primeiro, Jesus disse que quem não nasceu de novo não pode ver o reino. Mas ele vai dizer agora que quem não nasceu de novo
tanto da água como do Espírito, não pode entrar no reino. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Você não pode ver o reino e você não pode entrar no reino, porque você não nasceu de novo, nem da água e nem do Espírito. E eu estou no reino. Jesus vai dizer para Nicodemos que ele está no céu. Ele diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. O Filho do Homem, falando de si mesmo, que está no céu. Mas Jesus estava em Jerusalém. Agora resta uma pergunta: o céu é em Jerusalém ou Jerusalém é o céu? Não. O céu, na percepção de Jesus, não é uma localização geográfica. Repito, o céu é uma dimensão em que você pode estar estando em qualquer lugar. Por exemplo, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Ele estava para ser assunto ao céu. Então ele diz aos seus discípulos, olha o que ele vai dizer aos discípulos: fiquem aqui, porque eu vou preparar a morada. Olha o que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vos teria dito. Fique aqui, porque eu vou preparar lugar, para que aonde eu estou, estejais vós. Olha a declaração de Jesus em João 14. Para que aonde eu estou, não é para onde eu estiver. Existem algumas traduções que mudaram isso aí, para tentar trazer algum tipo de entendimento natural para as pessoas. Eles mudaram a tradução. Mas está dizendo no original e em várias traduções, para que aonde eu estou estejais. Mas onde ele estava? No Monte das Oliveiras. Mas ele está afirmando que vai levá-los para o céu, para que eles estejam onde ele já está. Ele está no céu, mas está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o céu, ou o céu é o Monte das Oliveiras? Ok? Então entenda, para Jesus, o céu é uma dimensão que você pode estar estando em qualquer lugar. Quando Jesus nos ensina a orar, ele não nos ensina a orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu, nos tire daqui e nos leve para aí. Não, ele nos ensina a orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Eu temo que a maioria dos cristãos estão querendo ir para um lugar aonde já estão. Porque uma vez que você foi salvo e recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi introduzido no teu espírito, e você foi introduzido em Cristo, eu te afirmo, você não vai para o céu, você já está no céu. Em João 14, se você continuar lendo o texto, e Jesus vai revelar onde fica o céu. Ele vai dizer onde ele está. Ele vai dizer: eu estou no Pai. Então, onde é o céu? O céu é em Deus. Quem está em Deus está no céu. E quando eu sou salvo, eu recebo o Espírito Santo, Deus é introduzido em mim, mas eu também sou introduzido em Deus. E passo a ser corpo e membro do corpo de Cristo. Eu passo a ser parte integrante do corpo de Cristo e membro desse corpo. Entende? Então, quem está no céu está em Deus. Você que já foi salvo, você não vai para o céu. Você que já foi salvo, você está no céu. Você está no céu. Porque o céu é uma dimensão. Quando você tomar consciência disso, você vai transformar tudo ao seu redor e vai poder dizer como Jesus dizia: o reino dos céus é chegado a vós. Porque aonde você chega, o reino do céu chega também. Olha o que Jesus diz em Lucas 11:20. Se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, está provado, o reino dos céus é chegado a vós. Então, entenda, o céu é uma dimensão que você pode estar estando em qualquer lugar, desde que você esteja em Cristo. Quem é Cristo? Essa divindade de Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque eles já chegaram no destino final. Qual é o meu destino final? Estar em Cristo. Estar em Cristo é estar no céu. O céu é essa dimensão onde eu me encontro em Deus. Ok? Então o céu não é um lugar lá em cima. Porque imagine, se o céu for um lugar lá em cima e você for para a lua, para onde que o céu foi? Para baixo? Para o lado? Para o outro? Se você sair da nossa galáxia,
do nosso sistema solar e da nossa galáxia. Para onde foi o céu? Então, eu entendo, o céu é uma dimensão, não é uma localização geográfica. O conceito grego-helenístico que nós carregamos como os discípulos de Jesus e o Novo Testamento todo carrega, Nicodemos também carregava, nos dá essa ideia de um lugar lá em cima. E Deus trabalha com as nossas limitações, falando conosco de maneira que consigamos entender. Mas não quer dizer que Deus carrega esse mesmo conceito que a gente carrega. Então, o Cristo, revelado em Jesus, vai nos revelar que o céu é uma dimensão. Ok? Aliás, nós vamos a esse céu e depois vamos voltar para a terra, para essa terra. E o céu vai ser aqui. Por quê? Porque nós estaremos aqui, nessa localização geográfica, em Deus, Deus em nós e nós nele. E isso é o céu. E a eternidade vai ser nessa terra aqui, vivendo isso. Maravilhoso. Maravilhoso tudo que está sendo revelado. Ok? Então, quando Jesus fala, ele fala a partir de uma dimensão. Quando Nicodemos ouve, ele ouve a partir de outra dimensão. Então, entenda. O que eu aprendi com tudo isso? E agora vem a parte mais importante de tudo que vocês precisam pegar esta noite. O que eu aprendi de tudo isso? Eu aprendi que qualquer pessoa consegue se relacionar com Jesus. Qualquer pessoa natural, com a mente natural, com o coração natural, consegue se relacionar com Jesus. Ok? Não há nenhuma dificuldade para se relacionar com Jesus. Todo mundo sabe te dizer quem é Jesus e mesmo as pessoas que não creem em Jesus têm uma grande aceitação à pessoa de Jesus. Se você perguntar para um muçulmano quem é Jesus, ele vai te dizer que Jesus é um profeta, que ensinou bons princípios, né? Nos ensinou valores que devemos ensinar, carregar, transmitir para os nossos filhos. Ok? Um muçulmano vai dizer, Jesus é um filho de Abraão. Jesus é um profeta. Jesus é um homem que nos ensinou princípios, andou pela terra fazendo bem, curando os oprimidos do demônio, curando as pessoas, ressuscitando pessoas, ok? Eles vão dizer isso de Jesus, é um profeta. Se você perguntar para um espírita kardecista quem é Jesus, ele vai te responder. Jesus é o nosso exemplo de vida moral. Jesus é o exemplo de vida moral a ser seguido para a evolução das pessoas, para a evolução dos seres humanos. Entende? Então, Jesus e o evangelho de Jesus é o princípio moral no qual se baseiam os espíritas para viverem sua vida de elevação e de busca por evolução na Terra. Se você perguntar para um budista quem é Jesus, ele vai te dizer. Se você perguntar para um ateu quem é Jesus, ele vai te dizer. Ok? O ateu pode negar até o fato da ressurreição de Jesus, mas não vai negar Jesus histórico como fundador de uma religião, né? Como o fundador de um movimento, não vou nem chamar de religião, porque se torna religião mais tarde, né, com o apóstolo Paulo, mas o fundador de um movimento que perdura até hoje, né, e que tem como adeptos milhões e milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo. Entende? Então, qualquer pessoa pode se relacionar com Jesus, mas não são todos que conseguem se relacionar com Cristo ou responder a essa pergunta, quem é Cristo? Estando Jesus por Cesareia de Filipe, e aqui vem o ponto máximo da revelação dessa noite, mas eu só vou dar a revelação se eu ver que vocês estão vivos aí nesses comentários, porque vocês desapareceram. Tiago, o povo desapareceu, pastor, Tiago. Pastor, não, pastor. O povo tá igual eu aqui, assim, olhando assim para a tela, você anotando tudo, porque você tem uma metralhadora aí de revelação, tá doido? Até sair da tela aqui. Tiago, o povo desapareceu, Tiago. Não, cadê esse povo, aqui, Tiago? ó, tô vivo, tô aqui. Eita, Bota glória. os dedos nesses comentários aí, gente. Faz Tá bombar bem. esse comentário. Deixa eu ver se você tá por aí. Quem tá entendendo? Quem tá recebendo? Quem tá compreendendo? Quem tá sendo cheio aí? Pastor, a Nath, você tá a Nath tá escrevendo ali, o resumo tá loucura, tá doido ali, Jesus amado. A Nath tá aparecendo aqueles memes de... Os Minions, assim, escrevendo ali. Gente do céu. Tiago, agora vem o ponto mais forte da revelação.
E é exatamente isso que nós vamos viver lá na conferência Simplesmente Jesus, dias 14 e 15 de novembro, no Expo Centro, em Balneário Camboriú. Aí está na tela para vocês, ok? Um pouco das pessoas, Carlinhos, Davi Lago, Felipe Vilela, Joabe, Douglas Gonçalves, Pedro Daniel, Kenner, Bela, lá do Canadá, do México, os pastores americanos da Mosaic que estão no México, o pastor Emerson e a pastora Cristina. Vai estar conosco Theo Rúbia, Matheus Brito, Eleazar de Tarsis, Israel Salazar, André Aquino. Tudo vai ser um tempo incrível, muito poderoso, 14 e 15 de novembro, em Balneário Camboriú. Qual foi a palavra que nós recebemos sobre essa conferência? Nós recebemos essa palavra. Um anjo apareceu a Nicodemos em Atos, no capítulo 10. Não, a Nicodemos não. A Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. Em Atos 10, aparece um anjo na casa de Cornélio e manda ele buscar Pedro, que está na casa de Simão o curtidor, em Jope, junto ao mar, para trazê-lo a Cesareia, para que ele possa falar de Jesus lá na casa de Cornélio. Cornélio, então, manda 2 dos seus servos lá em Jope buscar Pedro, reúne os seus parentes e amigos mais íntimos, na expectativa de que Pedro venha falar de Jesus. Quando Pedro vem e ele começa a falar de Jesus na casa de Cornélio, que era um homem que tinha bom testemunho da nação dos judeus e que fazia muitas esmolas ao povo, que foi visitado por um anjo de Deus que diz: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações subiram em memória diante de Deus. Vai buscar a Simão Pedro para que ele possa te dizer as palavras que Deus quer que você saiba. Quando Simão Pedro chega, depois de ter tido a visão com o lençol, que desce com toda a sorte de animais, representando os gentios, não vou entrar nisso, que não vou precisar ficar aqui muito tempo falando. Pedro chega e começa a falar de Jesus. Vocês sabem da história que se propagou por toda a Galileia, pela Judéia e por Samaria, que Jesus de Nazaré andou curando as pessoas, fazendo o bem, e ele foi crucificado e morto e ressuscitou. E enquanto Pedro falava isso, o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E aí Pedro mandou que eles fossem batizados nas águas, porque perguntaram: como alguém pode negar água para esses que foram batizados com o Espírito Santo? E os judeus que vieram com Pedro ficaram espantados que também os gentios recebessem o dom do Espírito Santo. Eles receberam o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo e o dom celestial imediatamente ali na frente de Pedro. Qual é a palavra que nós carregamos de Deus sobre essa conferência? Que enquanto nós estivermos ali falando de Jesus, por isso que a conferência se chama Simplesmente Jesus, nós vamos receber uma visitação do Espírito Santo tão poderosa como a visitação de Atos 10 que Cornélio recebeu em sua casa, e nós vamos glorificar a Deus, vamos ver pessoas glorificando a Deus, sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas. Vai ser um tempo muito poderoso. Essa é a palavra que nós carregamos, ok? Então, dias 14 e 15 de novembro, no Expo Centro em Balneário Camboriú. Então, preste atenção aqui, tudo nasceu a partir disso, do que eu vou falar agora, a revelação. O ponto alto da revelação. Jesus está com seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma pergunta, isso está no Evangelho segundo Mateus, ok? Em Catamateu, o Evangelho de Mateus. Então, observe, ele vai perguntar assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Veja, quem os homens dizem que é Jesus? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles vão dizer: alguns dizem que você é João o Batista, a reencarnação de João Batista. Quem disse isso? Herodes. Essa foi a opinião de Herodes diante da fama de Jesus que se espalhou por toda a terra. Ele disse: isso provavelmente é João Batista que voltou dos mortos, aquele que eu decapitei, ok? Então, Herodes opinou ser a reencarnação de João Batista. E eles disseram: outros dizem que o senhor é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Ok? E aí ele muda a pergunta. Ele diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? E quando ele diz eu sou, ele revela a sua divindade. Assim como lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava para ser atrapado pela turba que veio com Judas, ele perguntou: a quem buscai? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. Ele disse: eu sou. Quando ele disse eu sou, todos caíram de uma só vez. Não ficou ninguém em pé.
Não ficou ninguém em pé, porque quando ele diz eu sou, ele revela a sua divindade. Aí ele pergunta, então, lá em Cesareia de Filipe, agora não mais quem o povo diz ser o Filho do Homem, mas quem eles dizem ser o eu sou. Então se levanta Pedro, Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja isso. Então o Senhor vai dizer para ele, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também digo que você é pedra e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Qual rocha? Esta revelação. Veja, qualquer pessoa pode se relacionar com Jesus, mas com Cristo nós só podemos nos relacionar por meio de uma revelação. Ninguém enxerga a Cristo, ninguém compreende a Cristo pelo poder da inteligência, do intelecto, pelo poder, né, da inteligência humana e natural. Nós só compreendemos a Cristo, enxergamos a Cristo, temos a revelação de Cristo por meio dessa revelação, que não vem nem da carne nem do sangue. Mas ele disse, Pedro, meu Pai que está no céu te revelou. Para que haja um relacionamento com Cristo, é necessário que haja uma revelação por parte do Pai que está no céu. Então ele disse, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O meu Pai que está no céu. Então anote essa frase aí, coloque na tela, ô Tiago. Qualquer pessoa pode se relacionar com Jesus, mas para se relacionar com Cristo, só por meio de uma revelação. Só por meio de uma revelação. Põe a frase aí, por favor, Tiago. Qualquer pessoa pode se relacionar com Jesus, mas com Cristo só se pode relacionar por meio de uma revelação. Qualquer pessoa pode Thiago, se relacionar com Jesus. Você está conseguindo entender tudo isso, Tiago? Sim, pastor. Qualquer pessoa consegue se relacionar com Jesus, mas para se relacionar com Cristo, é necessário que haja uma revelação. É necessário. Só é possível por meio de uma revelação. E o que é que eu tenho observado, Tiago? Que a igreja brasileira se acomodou a uma relação com a pessoa de Jesus. Uau. Que Cristo não. E não chegamos à revelação de Cristo pelo desconhecimento de Jesus. Porque Cristo é revelado em Jesus. Quando eu conheço mais de Jesus, eu começo a enxergar o Cristo. Quando eu caminho com Jesus, eu enxergo o Cristo. Por que Pedro declarou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Porque Pedro caminhou com ele, Pedro viveu experiências com ele, Pedro conheceu. E em Jesus, Pedro encontrou o Cristo, revelado pelo Pai que está no céu. Então é isso. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Amanhã vem a grande revelação. Amanhã vem a grande revelação. Eu quero que você medite em tudo que nós vivemos aqui. Eu quero que você medite em tudo que eu falei aqui. A Nath vai fazer os resumos ali e vai dar de presente para vocês esse resumo. Mas amanhã, quinta-feira, 20 horas, nossa aula mais importante de todas. Amanhã, quinta-feira, chama todo mundo e vem. Chama todo mundo e vem. Ok? Jesus, totalmente homem. Não 100%. Totalmente. Cristo, totalmente Deus. Porque se Jesus for 100% homem, Cristo 100% Deus, aí dá 200%. Então Jesus totalmente homem, Cristo totalmente Deus. A mesma pessoa com duas naturezas. Exatamente. Você vê que o Tiago já está ligado, já está aí, ó, sabendo tudo. Tá aí. O assembleano mais pentecostal que você já viu na sua vida sou eu. E entendido de Bíblia, gente. Porque o Tiago fica aqui brincando, porque o Tiago faz aqui uma personagem para deixar a aula mais leve, né? É um escape, para tirar o peso, é um alívio cômico, ok? Isso.
Mas o Thiago é um cara extremamente inteligente. Não penso que ele está aí porque ele é bobo, tá? Se fosse bobo, nem caminharia comigo, ok? Porque meu tempo de caminhar com bobo já passou. Então, o Thiago é uma pessoa extremamente inteligente, super conhecedora. Então, Thiago, parabéns aí, você escreveu certinho, ok? Tá de parabéns. Então, pessoal, amanhã, 20 horas, não perca por nada essa aula, vai ser incrível. Não percam por nada, porque vai ser incrível. A gente quer dar um presente agora para vocês, pessoal. Nath, vem aqui. Você pegar esse presente aqui para a galera. Quantas páginas? Como é que tá o resumo aí? Conseguiu, quando o pastor virou a metralhadora ali, você conseguiu capturar a galera ali, Olha, ô, Nath? eu vou falar para vocês, pastor, eu tô há 20 minutos atrasada aqui do tempo real que tá acontecendo a aula, porque eu tenho que ir pausando, digitando ali, que eu não tô conseguindo escrever tudo na mesma velocidade que o senhor tava falando. Mas até agora a gente tem muitas páginas ali, não consigo nem falar quantas páginas o resumo da aula de hoje vai dar, mas só a aula de ontem deu 22 páginas. Hoje acredito que vai dar mais de 30. Tá isso, Amém. tá. Você que é de Balneário Camboriú, você que é da região, você que é de qualquer lugar do Brasil e que está, assim, ardendo em você, queimando em você o desejo de estar nessa conferência conosco, amanhã, eu vou abrir uma oportunidade que você não vai acreditar. Uma oportunidade única para você que quer viver esse momento conosco. Essa vai ser uma conferência anual da Reino e você precisa estar nessa primeiro porque nós estamos fazendo história. É isso aí. Escreva isso. Nós vamos ver com os nossos olhos o Brasil, a nação brasileira, é isso aí. Passar de uma relação superficial com a pessoa de Jesus para uma relação profunda de revelação com a pessoa de Cristo. Amém. Lembrando que são os dois a mesma pessoa, ok? Com duas naturezas. Mas nós vamos ter a revelação profunda da natureza de Cristo. Amém. Em Jesus, revelada em Jesus. Ok? Amém. E amanhã eu vou falar sobre o processo de Cristo. Ou melhor, o processo de Jesus para se chegar no Cristo. Então, o tema da aula de amanhã, Tiago, à noite, vai ser o processo de Jesus. O processo. E olha, presta atenção. Por que nós colocamos a revelação? Porque esse é o ponto máximo da revelação. Ok? Depois disso, é só a aplicação de tudo isso que nós vamos viver na conferência. Mas você de todo o Brasil está convidado. Você de Balneário Camboriú, você de toda a região de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, bora para essa conferência. Vocês estão mais perto aí, ó. Entrar no carro e bora, viu? Porque vai ter algo incrível. E amanhã eu vou abrir uma oportunidade que pode mudar sua vida, sua família, seu casamento, seu ministério para sempre, ok? Então estou esperando por vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. O Tiago vai dar os recados finais. Tiago, você não pode me tirar da tela. Eu vou aqui ainda ministrar ainda em uma igreja, porque essa nossa 1 hora aqui reservada hoje, amanhã de novo, mas agora eu vou ministrar mais ainda, porque eu quero transbordar tudo isso. Amém. Aqui, ao vivo e a cores, nas Minas Gerais, em Belo Horizonte, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até amanhã às 20 horas. Beijão, pessoal. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós saímos aqui pro grande finale para a revelação, que vai ser muito top, às 8 horas da noite em ponto. Eu espero por vocês. Vamos fazer uma oração final? Ana, você quer orar pra gente aí e tal? Vamos lá, Ana. Ora aí na tela. Ana na tela, ora pra gente finalizar nossa aula. Eu não vou tirar a sua bênção de fazer. Pessoal, vamos orar pra gente encerrar? Senhor, meu Deus, muito obrigada por essa aula, muito obrigada, meu Deus, por nós podermos ter a oportunidade de estar conhecendo mais sobre Jesus, sobre Cristo, e que nós possamos, meu Deus, entender como nos relacionar com Jesus e com Cristo. Que o Senhor possa abençoar essas aulas, esse aprendizado, que nós possamos entender tudo profundamente. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. O nosso time está colocando o link. Coloca o link do grupo do WhatsApp, já colocou? Coloca aí, coloca. Tá. O link tá aí. Amanhã, às 9 da manhã, tem resumo lá no grupo para vocês. Tamo junto e bora, que vai ser top.
pela sua audiência, pela sua paciência, maravilhosa. Foi a Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, ai, 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 cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo lindo, o Deus que tudo lindo. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, yeah. Os anjos te louvam, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Chega mais aí, vai. Os anjos te louvam, a igreja ai, 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 cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Muito obrigado por ficar até o final. As letrinhas estão subindo. Por favor, deixe seu óculos 3 na saída. Até a próxima sessão. Um beijo do lobo. Cruz. Tchau.